Salve nerds, vocês estão no Nerd Metal e galera, resumão de animes com Dororo e Gegege no Kitaro, cara. Tem muitas surpresas aqui nesses episódios. Vamos começar com Gegege no Kitaro, que fala um pouco sobre um yokai chamado Mayugi. E não confundir com o nome em japonês literalmente, porque significa sobrancelha. Sim, sobrancelha. Eu achei isso muito esquisito quando eu fui procurar sobre. E, bom, o que acontece? O Bibibi tá tentando dar um calote logo no início do episódio, vendendo bonecas. Existe um festival lá no Japão, que são um festival de bonecas Hina, que são bonequinhas de porcelana vestidos com trajes feudais, assim, é coisa de quem tem dinheiro, tá ligado? O bagulho é um negócio, é o dia de quem tem dinheiro praticamente ali o negócio. E ele consegue empurrar duas bonecas que ele tirou ninguém sabe da onde, de algum lugar. E ele vende para um professor da escola da Mana. Porém, essas bonecas elas eram um yokai chamado Mayugi. O que acontece? Esse yokai ele parece que ser um tipo de cabelo que é usado em alguma coisa de adoração em templos. Por exemplo, fizeram alguma boneca, usaram cabelos de verdade nessa boneca, levaram um templo e adoraram ela, basicamente. E acabou que essa oração, sabe, deu vida, deu poder pra aquela boneca que virou o yokai, tá ligado? E cara, só que o que acontece? Tinha um outro boneco ali, era um imperador e uma imperatriz que tava ali com um bonequinho. Então, apesar de quem pegou o Bibibi foi a imperatriz, o imperador também era um Mayugi, tá ligado? Também era um yokai. Mas até aí ninguém sabia, né? E o que acontece? Eles iam pegando as pessoas e transformando eles em bonecos. E ficando com a energia deles, né? Reavivando seus poderes, né? Com o tempo. E cara, o Bibibi vendeu esses bonecos, né? Porque ele foi forçado, eles iam matar o Bibibi, eles iam transformar ele em boneco. E ele decidiu negociar, né, Pô, cara, me deixa aí que eu arranjo, vendo vocês pra alguém, né? E aí eles acabaram curtindo a ideia e foram, né? E poxa, eles estão no colégio da Mana, né? Então a Mana começou a perceber que tem algo errado ali. Eles levaram, além das amigas da Mana, levaram também o Yuta, aquele garotinho que apareceu lá no início de Gegege no Kitaro. Que ele é um amigo da Mana ali, eles de vez em quando se falam, se encontram e vez ou outra ele aparece aí. E ele também, sem querer, cara, por total acidente, ele esbarrou com esses yokais aí, também foi pego, né? Então ela foi e contatou o Kitaro pra ver o que dá pra fazer aí, né? O que dá pra gente fazer aí. E bom, deu ruim. O Kitaro também foi transformado aí em boneco, né? Também teve sua força vital roubada, né? E aí ficou o pai do Kitaro vivo, a garota gata e a Mana, né? Aí o que acontece? Eles estão achando que o problema era só a imperatriz, porque o Bibibi contou, né? O Bibibi meio que deixou vazar ali qual era a situação, né? E cara, a garota gata, nossa, esse episódio tá incrível, ela tá incrível, cara, ela atormentou ele, cara. O Bibibi, cara, ele paga todos os pecados assim, tipo, no ato, tá ligado? Isso é muito bom, cara, é muito bom de ver. Ai, meu Deus, esse cara, meu Deus do céu. E bom, ele falou que a imperatriz foi que pegou ele, né? E até aí tá tudo certo. Foi a imperatriz mesmo que pegou o Bibibi ali e gerou toda essa situação. O problema é que ela não estava sozinha, né? A gente tem aí um imperador. Então o que rolou? Enquanto a garota gata foi procurar, né, os bonecos, né? Os bonecos acabaram se dividindo. A imperatriz pegou o Kitaro e sumiu. O imperador ficou lá junto com as outras bonecas e eventualmente foi enfrentar a garota gata. Só que a imperatriz achou a Mana. Achou, tá ligado? E aí, pô, a Mana com uma humana normal não vai ter como fazer muita coisa, né? E só tem um probleminha. Tem um surprise aí, né? Que é o seguinte, cara. Num dado momento parecia que a Mana seria capturada e transformada em boneca também. Não ia ter o que fazer. Porém, algo aconteceu. Aqueles selos que o Nanashi botou nela
meio que ligaram no susto, assim, naquele momento, né? Naquele momento de susto. E acabou protegendo ela, liberando uma energia que queimou o yokai. Cara, e tipo assim, não foi um poder que, vamos dizer assim, que só desfez, né, o yokai. Matou, tá ligado? Quando ele vira alminhas, tá ligado? Se desintegrou também. Não ficou pra contar a história, não sobrou nada pra contar a história. Então a mana parece que agora ela tem um poder yokai. E é um poder yokai grande pra cacete, porque foi Oni Hit, irmão. O Kitaro se solta, na verdade, porque a mana matou aí a Imperatriz, então desfez ali. Todo mundo que ela transformou em boneco foi desfeito, e o Kitaro tava entre as vítimas. Então ele enfrenta o Imperador e consegue derrotar ele. Você vê que quando ele derrota, ele vira um espírito normal, ele não é desintegrado. Então realmente aquele bagulho de ser desintegrado foi dead, tá ligado? Foi hit kill que ela tomou da mana e morreu. Caraca, isso foi tipo, o que? Que isso, cara? Porque assim, o que tá acontecendo, mano? Bizarro, né? Bizarro pra cacete. Bom, ao término aí dessa história toda, né? O BBB termina ainda roubando um pouco de comida ali deles quando eles iam fazer o festival ali das bonecas rindo, e a garota gata que tinha feito a comida ficou pé da vida e coitado dele, né? Is-Dead também, mais do que Is-Dead. E o próximo episódio vai ter o Nanashi, então eu já tô curioso pra saber qual vai ser aí será que o Nanashi vai usar o último selo? Porque ficou faltando um selo ainda, hein? Grava isso aí, ficou faltando um selo aí pro Nanashi. Já em Dororo nós tivemos aí o próprio, né? Sofrendo de uma febre, e o Hyakimaru teve que tentar arranjar um socorro ali pra ele, né? Sendo que o Hyakimaru quase não consegue falar, então a interação dele é um pouco difícil com as pessoas. E ele, pô, né? Complicado, né? Dele conseguir falar com os outros. Mas ele acabou encontrando ajuda ali com uma freira, uma espécie de freira, levaram Dororo para um templo de Buda, né? E ali o pessoal dali foi cuidando dele ali por um tempo. E a gente foi ouvindo a história. Qual é a história do Dororo? Esse episódio é basicamente isso, contando a história dele. Por que ele tá nessa situação de hoje em dia, né? A gente vê que os pais dele eram muito orgulhosos. O pai dele era líder de uma gangue, vamos dizer assim, de fazendeiros, um grupo de fazendeiros, cujos samurais da época, né, invadiram ali a vila, tacaram fogo, mataram um monte de gente, né? Então eles meio que se juntaram e fizeram uma espécie de grupinho ali, uma milícia, vamos dizer assim, para resistir e retomar as coisas. Inclusive o ódio deles pelos samurais era tão grande, mas tão grande, que eles só atacavam as áreas dos samurais. Eles não atacavam vilas assim a esmo, tá ligado? Eles pilhavam e saqueavam somente as áreas dos samurais, as terras dos samurais, tá ligado? E isso era muito, assim, não dá pra falar que eles estão necessariamente errados, porque meio que eles foram forçados a se marginalizar, né? Os próprios samurais, inclusive, forçaram eles a se marginalizar, então eles estão basicamente sobrevivendo ali. Só que tem um cara nesse grupo que pensa um pouco diferente. Ele não quer fazer as coisas do jeito da força, na base da força, né? E é um cara chamado Itachi, né? Você vê ali pelo bigodinho, cavanhaque, pá, aquele olhar meio sacana. E ele fala um pouco com o Dororo que, cara, tenta não resolver as coisas só na força igual seu pai, só batendo e matando essas coisas. Tenta usar um pouco mais a cabeça, tá ligado? Tenta pensar fora da caixa, sabe? E ele tenta convencer o pai do Dororo a se juntar com os samurais, porque eles tinham ali uma força muito grande, eles tinham bastante gente seguindo eles, né? E se eles se juntassem com algum samurai ou senhor feudal, eles poderiam ter uma terra própria, recomeçar tudo, né? E, claro, sobre a sombra ali, né, do líder, vamos dizer assim, né, que seria ali um samurai de alta patente. Só que, já que a família do Dororo foi totalmente, né, massacrada, desrespeitada por esse pessoal, eles têm ranço, então não tem como culpar eles, né, cara? Ele acabou não comprando a ideia e ainda bateu no Itachi, que foi a pior decisão da vida dele, cara. Por quê? O Itachi trai ele
e se junta com os samurai. Leva a parte do pessoal que não morreu embora e vai virar aí um soldado, né? Um líder aí, sei lá, junto com os samurai, tá ligado? E deixa aí o pai do Dororo e a mãe dele sem nada. Eles ficaram sem nada, tá ligado? E o pai dele ainda ficou ruim das pernas. O pai do Dororo ainda ficou com as pernas todas cheias de flecha ali, né? Então, com a vida muito complicada, vivendo ali basicamente de subsistência, eles começaram a virar nômades ali, viajando, até que em um dado momento o pai dele encontra um sobrevivente de um dos saques que eles faziam ali aos samurai, né? Eles encontraram uma vila que estava sendo atacada pelos samurai, eles começaram a atacar fogo, e eles iam embora dessa vila, estavam saindo dessa vila, quando um dos samurai reconhece o pai por causa da arma que ele usava. Que ele usa uma lança gigantesca e acabou indo pra cima dele. Só que aí o pai dele revidou e a coisa saiu do controle. Acabou que os samurais começaram a ir pra cima dele. E ele se matou basicamente lutando contra os samurais. Pois é, aí sobrou só o Dororo e a mãe dele, né? E a mãe dele tentando cuidar dele e alimentar ele de alguma forma. Eles passaram muita fome, muitos problemas, né? E em um dado momento eles encontram aí um templo onde os samurais estavam distribuindo comida, né? E quando eles foram lá pegar comida, eles encontraram o Itachi, agora trajado, né? Como se fosse ali um líder ali do pessoal, né? E eles estão ali basicamente servindo alimento para a população e ao mesmo tempo recrutando alguns deles para a guerra, para serem soldados, né? E, pô, o Itachi acaba falando ali, né, na frente do Dororo e da mãe, né? Pô, cara, a minha decisão foi certa, olha pra mim, né? Olha pra mim, olha como é que eu tô bem alimentado, bem vestido, roupas limpas, né? Eu durmo num lugar seguro. Tipo, ele conseguiu o que ele queria, tá ligado? Ele conseguiu tudo que ele achou que ele ia conseguir, ele conseguiu, né? E a família do Dororo se deu mal, né? Só se deu mal por causa do orgulho deles contra os samurai. Pra alimentar, inclusive tem uma cena muito triste aí que ela tenta alimentar o Dororo. Ela pega ali sopa com a mão, cara. Ai, cacete, deve ter doído muito, cara. Sopa quente nas mãos ali pra dar pro Dororo. Foi uma cena bem pesada, cara. Foi sinistra. E um tempo depois ela morre de fome, porque ela não estava se alimentando, ela estava praticamente dando toda a comida pro Dororo. E ela morreu de fome, cara, na frente do filho, em meio a uma flor ali chamada Lírio da Aranha Vermelha. Ou como seria em japonês, não sei se eu vou conseguir falar aqui, que seria Manjajake, alguma coisa assim. E, cara, por causa disso o Dororo inclusive odeia essa flor, cara. Ele odeia ver essa flor, tá ligado? Mais do que... Só que depois ali desse evento de febre e tal, né? Ele meio que esqueceu que ele falou essa história. E o Hyakimaru e ele depois foram liberados, né? Depois que ele se recuperou, eles foram liberados. Porém, a dona ali a cuidadora, vamos dizer assim, dele, deixou explanado que o Dororo não é exatamente o Dororo, seria a Dororo. Seria uma garota. Como ele tava com febre, precisava de cuidados, né? As mulheres ali do templo acabaram tirando a roupa dele pra lavar e cuidar. E aí viram, né? Explanaram ali pro Hyakimaru. Ok, né? Ok, né? Não que o Hyakimaru se importe com isso, mas, né? Fazer o quê? Parece que a Dororo se importa. E no final do episódio a gente vê ali um cara muito parecido, não diz que é ele, mas é muito parecido com o Itachi, mais velho, claro. Dizendo que o sobrevivente, aquele líder dos soldados que o Hyakimaru matou, sobreviveu e falou para o pai dele que um cara com próteses, com espadas no lugar dos braços, atacaram ali, matou zilhões de soldados ali como se fosse nada, né? E que a descrição aí parece bater com a criança que foi deixada no rio, né? Ele também tem essa informação de que aquela parteira deixou o Hyakimaru no rio, né? Então aí o pai dele meio que já tá ligando as coisas. E o Taromaru tava ouvindo essa conversa. Então, obviamente, ele vai... De alguma forma ele vai querer ir atrás. Em algum momento ele vai querer ir atrás do Hyakimaru. O que eu acho ruim, o que eu acho muito ruim, inclusive, é que, cara, essa história não é o suficiente pra convencer o
cara de que não deveria, pelo menos, né, ser o suficiente pra convencer o cara de que o filho dele tá vivo. Então, tipo, né, se ele comprar essa ideia vai ser muito estranho, cara, porque, porra, caraca, né, simplesmente prever que aquela criança sobreviveria é um absurdo por si só, mas enfim, é roteiro, fazer o quê? Coisa de roteiro, né? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Vocês estão no Nerd Metal, valeu, nerds, fui!